tema dessa vigília, queridos, é algo muito especial, algo que Deus colocou no meu coração e que é um ensinamento. Hoje é uma aula de escola de profetas e nós precisamos a cada dia ver aquilo que é a dimensão do Espírito na nossa vida, ver aquilo que o Senhor tem de propósito para nós em relação a todos os planos dele em nossa vida. Amém. Então, o tema da vigília é água viva. Amém? Vocês já pararam para pensar sobre água viva? Já pararam para refletir sobre esse assunto? É um assunto muito sério e nós vamos tratar sobre ele. Vamos abrir então Ezequiel 47, versículos de 1 a 9. Amém? Antes de começar a ler, só quero que você guarde uma coisa. Tudo aquilo que você imaginava de água, hoje vai mudar completamente na tua vida. Amém? Então, se prepare para isso. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou à margem, me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passa. Feche teus olhos. Meu Deus, nós temos sede de Ti. A razão de nós estarmos aqui nessa madrugada, Senhor, é para ouvir a Tua voz, Pai, aprender de Ti. Queremos, meu Deus, nos alimentar da Tua seiva santa, Senhor. Por isso nós nos anulamos agora na nossa carnalidade, nas nossas resistências mentais, para que o Senhor tenha primazia, autoridade, direito, legalidade. Opere em nós, meu Deus, pela Tua palavra, uma transformação, um aperfeiçoamento. Ensina-nos a conhecer de forma mais profunda, Senhor Jesus. E toda superficialidade já sai agora, em nome de Jesus. Trata o nosso coração. Ensina-nos a Te conhecer, ensina-nos a Te entender, Senhor. Ensina-nos a Te ouvir, ensina-nos a Te obedecer. Prostrados aos Teus pés estamos, Pai, Te reverenciando e declarando a Tua soberania sobre nós. Que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor ministre a cada filho Teu, Pai, com a autoridade plena que há no Teu nome. E em tudo o Senhor seja glorificado,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, pode sentar. Então, eu vou clamar. O que significa águas vivas? Amém? Então, existe uma tradução simples e uma tradução mais espiritual. Então, água viva, ela é conhecida como água corrente, água limpa, que flui de uma fonte, águas puras, águas boas para se beber. Então, na Bíblia tem um referencial aqui, número 19, 17, que é usado esse termo, né? Para que a pessoa impura pagarão cinzas de queima de oferta pelo pecado, e sobre as cinzas porão água corrente. Então, o termo é águas vivas. Águas vivas é que tem uma fonte, e sai aquela água pura, limpa, e é usada de forma plena. Mas, além dessa condição, o que nós sabemos sobre água? Dá para ver bem Dá, né? Tá bom. Então, o que nós sabemos sobre água? Então, a água é uma coisa que se conhece bem. Temos uma doutora aqui, né? Então, a água é uma coisa, bicho, eu conheço tudo de água, acho. Você conhecia. O que normalmente se sabe a respeito da água? Primeiro, é uma composição H2O, né? Que sacia a sede, purifica, refresca, hidrata, torna frutífero o estéril, limpa aquilo que está sujo. A água é essencial para a vida física. Água, isso é indubitável, isso é inquestionável. Agora, o que nós não sabemos da água, agora vamos começar a ficar interessante. O que nós não sabemos da água, primeiramente, ela quando foi criada? Quem sabe? Onde está escrito quando foi criada a água? Alguém sabe? Isso não tem. Então a Bíblia criou o céu, criou a terra e a água não foi criada. Já tinha água. Quando o Senhor começou, o Espírito pairava sobre as águas, então já existia. E é uma coisa que você nunca tinha pensado nisso, né? A água já existia, não foi criada. Então isso é algo interessante, não há menção da criação da água na Bíblia. E Deus a usa, separa, derrama, preenche, faz tudo com a água, mas não criou água. Interessante, né? Então, a água, ela é uma condição essencial para a manutenção da vida. Então, comece a entender isso. A água está relacionada com vida. A água é essencial para a vida, muito mais do que você imagina. Então, a dependência da água para a vida é fundamental, pois todos os seres vivos e micro-organismos, plantas, animais, tudo depende da água para sobreviver. Concorda ou sem concorda? Amém? A água é essencial para o funcionamento do corpo. Então, 60%, 75% do corpo, ele é água. Nós somos quase que água pura, né? E isso é importante para as funções orgânicas, né? Toda a estrutura que o corpo tem. E a vida, como conhecemos, não é possível sem água. Uma vez eu fiz uma loucura, queridos, né? Não sei se o bispo já fez também. Eu comecei a fazer jejum sem conhecer o que era fazer jejum. Então, fiz um dia jejum total, adoro fazer jejum total, e o total era sem água e sem comida. Consegui fazer. No outro ano, 2 dias sem água e sem comida. No terceiro ano, 3 dias sem água e sem comida. Cara, eu não sabia, queridos, que eu estava correndo risco de vida. Eu não tinha essa ideia, né? Mas já fiquei 3 dias sem água e sem comida, né? E aquilo causou uma transformação no meu corpo, assim, incrível. Eu não sentia, eu andava, queridos, não sentia a sola do pé, parecia que eu estava flutuando. Minha vida, assim, foi completamente marcada por esse jejum. Mas foi uma condição diferenciada na minha vida. Mas além de 3 dias, é um risco muito grande. Amém ou não? Nossa querida enfermeira, mestre, professora, né, de enfermagem. Então, é um risco muito grande, porque a água é essencial. E sem água começa a paralisar tudo, secar tudo. Mas além disso, além daquilo que nós já sabemos, há mais segredos sobre
a questão da água que a Bíblia nos revela. E é importante, queridos, vocês sempre meditarem naquilo que for falado em relação à palavra de Deus, porque isso não pode ser assuntos apenas de conjectura humana. Primeiramente, então, a Bíblia também pode ser considerada, ou nela consta, ela pode ser considerada como a história da água. Porque em Gênesis começa falando de água. E em Apocalipse acaba falando de água. E fala muito de água a Bíblia. Então lá em Gênesis 2:10 fala de um rio. Um rio que saía de onde? Do Éden. Um rio que saía de algum lugar especial, né? O rio saía do Éden para regar o jardim. E de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. E fecha onde? Em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo. E aqui diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, como que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Opa! Agora começa a ficar interessante, queridos. Então ele saía do Éden. Mas de que lugar do Éden saía? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então essa água, ela é especial. É uma água diferenciada, que tinha um propósito para isso. E esse rio, esse mesmo rio, ele também é mencionado nesse livro que nós acabamos de ler, o livro de Ezequiel, também no livro de Salmos. Então lá em Salmos 46, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, o rio de águas vivas participa do templo de Deus, participa do lugar onde Deus habita. E lá em Ezequiel 47, aquelas águas em que Ezequiel foi se aprofundando, ela tinha uma origem também. E aqui diz: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Então, a exemplo de Paulo, né, Ezequiel também teve uma visão celestial. Foi ao 3º, 4º, 5º, não sei, que não fala, mas ele viu o trono de Deus, ele viu a realidade espiritual. A partir do capítulo 40 de Ezequiel até 48, fala exatamente de uma visão espiritual sobrenatural que Ezequiel teve. E aqui ele viu, em Ezequiel 47, que saía um rio do trono de Deus, e esse rio, ele marcava exatamente uma condição diferenciada para Ezequiel, porque ia aumentando a cada dia. Agora vamos aos detalhes desta água. Está preparado? Amém ou não? Primeiro detalhe: os céus são compostos de água. Ah, isso lógico, as nuvens. Não, aqui não é nuvem. Aqui não fala de nuvem. E chamou Deus ao firmamento céus. No hebraico, a palavra céu, que é a palavra chamaim, uma palavra que sempre é usada no plural, então não existe água, é águas, né? Mesmo quando em português que fala no singular. Mas chamaim representa águas superiores. Opa, comece a pensar. Águas superiores. Lá no Salmo 148, 4 diz: louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então tem água no céu. Tem muita água no céu. Isso, eu só achei que eram os riachinhos que tinha aqui embaixo, era o rio Tietê. Não. Salmo 29, 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja de glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Então a água é muito importante para Deus. A água é uma condição diferenciada, onde Ele está sobre as águas, o céu é de águas. Opa, a coisa é séria. Então vamos ver mais seriedade. É só mudar. Tá, obrigado.
águas e firmamentos. Águas e firmamentos. Vamos ver Gênesis 1, de 6 a 8. Eu deveria colocar ele primeiro para vocês traduzirem para mim. O que quer dizer Gênesis 1, de 6 a 8? E disse Deus, um dos versículos mais complicados da Bíblia: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus o firmamento céus. Alguém consegue traduzir isso? Amém? Então vamos começar a entender, queridos. Deus está trabalhando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando a estrutura de tudo que é existente. Mas onde está o ponto que tem a ver com essa vigília? É que a base é a água. Tudo que Deus fez, a base é a água. Os céus têm água. O ambiente que Deus tem água. E ele, no meio da água, começou a fazer as coisas. No meio da água, o Senhor começou a fazer tudo o que existe. Haja firmamento no meio das águas. E o que é firmamento? Firmamentos, queridos, é exatamente uma separação. O Senhor como tivesse criado uma bolha no meio da água. Amém ou não? E o que é essa bolha? É o nosso universo. O Senhor só criou o universo no meio das águas. E o universo é pequenininho, não é? Cabe no bolso, não cabe? E ele tirou tudo isso do meio das águas. Está entendendo a importância das águas, queridos? Então o universo, ele é... Então existem dois tipos de ambientes. Então, Deus fez duas separações. Então a primeira separação que Deus fez foi expandir a água, e do meio dessa água, tudo isso que nós vemos, constelação, estrelas, pulsares, né? Buracos negros, buracos brancos, buracos amarelos, acabei de inventar. O Senhor colocou nesse espaço, e fora desse espaço do universo, tem água. O que cerca o universo é água. As pessoas querem conhecer, se ultrapassar a velocidade da luz, vão furar o universo. Não, vai se afogar. É estranho, queridos. E é isso que é importante. O que a Bíblia nos mostra de diferente. E nós temos que entender a profundidade da Bíblia nesse sentido. Naquilo que é a realidade bíblica. Eu estou lendo a Bíblia aqui ou não? Está claro para vocês? Isso que é importante. Que não for Bíblia, fora. Então o Senhor criou, no meio das águas, haja expansão, haja firmamento, criou o universo. E dentro desse universo, o Senhor fez separação entre águas e águas. Dentro do universo, o Senhor criou águas embaixo e águas em cima. Então tem a água do mar e as nuvens. Nuvens, água em cima, e mar, água embaixo. Mas por que isso? Pare para entender agora. Porque a Bíblia fala, Deus fez o firmamento, separação entre águas de baixo e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Por que isso? Por que é tão importante, queridos? Exatamente. Essa separação é importante, porque a partir dela, o Senhor estabeleceu ambientes para que haja vida. Amém ou não? Então, a água, queridos, tem vida na água? Tem ou não? E acima da água, tem vida? Acima das nuvens, tem vida? Eu vi uma cabecinha balançar. Ele acredita em ET, queridos. Ele acredita em ET. Acima das nuvens, lá no universo, lá fora, no cosmos, bispo, tem uma nave que chegou agora. Tem vida depois das nuvens?
Não, só tem os satélites do Elon Musk. Tem 10 mil satélites aí. Amém? Não tem vida, só tem vida abaixo das nuvens e dentro da água. Só tem vida abaixo das nuvens, porque são dois ambientes que foram gerados. Deus criou um ambiente molhado para ter vida, e um ambiente seco para ter vida. Amém ou não? Está ficando interessante. Então, olha aí, queridos. Dentro da água, bilhões de peixes. Fora da água, aves, você, seu esposo, seu marido, seu filho. E esses ambientes, queridos, são tão importantes que eles são únicos. Se você que é do ambiente seco, entrar no ambiente molhado, você consegue? Por alguns minutos. Mas você tem que levar um escafandro, tem que levar, né, um aparelho de respiração, para manter o ambiente seco que você tinha. Se você tirar um peixe da água, dá para manter ele fora da água? Se for um réptil, tudo bem, mas se não for. Então, é importante que essa arquitetura, essa estrutura de vida na água, foi criada por Deus. Água viva. Água viva. É água que mantém vida. Amém ou não, queridos? Estão entendendo isso? Como um peixe flutua na água, ele vive na água normal. Amém? Então, isso é muito especial, queridos. Lá em Gênesis 1, capítulo 20, diz: e disse Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Então Deus preparou ambientes para que os animais, os seres humanos, as aves, todas pudessem ter uma condição de vida. Ok? Você pega o mar, né? Diz também: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e adiante. Agora, eu fiz uma observação em amarelo. Isso é muito especial, pois até hoje, em nenhuma outra área do cosmos, existe um ambiente tão bem elaborado como este, e perfeito na sua concepção, para que o propósito de Deus se manifeste na sua plenitude. Então, a Bíblia é tão perfeita, queridos, que mostra a arquitetura, o plano de Deus, trabalhando o ser humano, trabalhando o ambiente para a manutenção do ser humano, de forma única e perfeita. Eu sou um meio cientista louco, eu acompanho diversas reportagens sobre a questão de ET, não tem ET, né? Na verdade, eu falo sempre isso, queridos. O pessoal que procura ETs, eles são cegos. Por quê? Quem acredita em ET? Levante a mão. Não, ninguém? Eu acredito. Eu acredito em ET. Porque eu sou um. Eu não sou desse mundo. Amém ou não? E ele com essa barba, então? Mais ainda. Então, nós somos ETs. Quem não é desse mundo aqui? Quem é do reino de Deus? Então é só olhar para a gente, acabou. Resolveu o caso deles. Ok? Então, não tem outra condição fora dessa terra. Deus criou a terra, transformou, preparou direitinho para que houvesse vida através da água. Vida através da água. Olha o próximo folho. 3 ambientes maravilhosos de nascimento. Nos 3 tem água. Você nasceu da água. Amém ou não? Quem nasceu da água aqui? No meio da água. Um ovo tem água. Então todo mundo, todo ser humano, todo ser animal nasceu da água. Água viva, água que tem vida, a água da vida. Porque é um elemento essencial. É um elemento que é primário.
É um elemento que tem que ser valorizado para entender propósitos. Por quê? Se fora desse cosmos tem água, e aqui na terra nós nascemos dentro d'água, alguma mensagem Deus está nos dando. Que o nosso ambiente não é aqui. Nosso ambiente é fora. Está claro ou está escuro? Porque existe um rio de água viva. Esse rio flui de um lugar. Esse rio é composto por águas brilhantes que saem do trono de Deus. Então lá Apocalipse 22:1 diz: então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esta água viva, essa água brilhante, essa água maravilhosa, essa água sobrenatural, ela tem um nome. Essa água, ela flui de Jesus Cristo. Então a fonte é Jesus Cristo. João 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, vinde a mim e beba de mim. Mas espera aí, Jeremias 17,13: pois Jesus é a verdadeira fonte do rio de águas vivas. Jeremias 17,13 diz: porque abandonam o Senhor, Ele que é a fonte da água viva. A água que gera, a água que mantém, a água que sustenta, tem uma fonte. Estão começando a relacionar aquilo que é natural, aquilo que você bebe, aquilo que é normal. Peraí, não é normal. Tem uma fonte, se chama Jesus Cristo. Tem uma fonte, tem um propósito. E o Senhor deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, como águas vivas, a ponto desse rio fluir dentro de nós. Então essa água viva agora, ao entrar em nós, vai ter um objetivo importante, até o ponto que comece a fluir através de nós. Olha o que diz João 7,38. Comece a meditar, queridos. Quem crer em mim, quem crer em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o Senhor quer falar para você, algo está disponível para a tua vida. Algo o Senhor estabeleceu como projeto, para que você não apenas se alimente, se descendente com a água natural, mas comece a buscar, comece a investigar, a fazer de tudo para alcançar a água viva, que é a manifestação do Espírito de Deus em nossa vida. E como que acontece essa água viva? Como é que acontece a manifestação? Simples, nascer de novo. Só que nós vamos nascer de novo como? Da água e do Espírito. Olha a água aí de novo no nascimento espiritual. Então tem água no nascimento natural e tem água no nascimento. Está certo isso ou está fora da Bíblia? Amém ou não? Quem nasceu de novo aí? Você nasceu da água e do Espírito. Porque lá em João 3,5 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que em um ambiente de águas, um novo ser, com uma nova genética espiritual, nasceria, desta vez, gerado pelo Espírito Santo.
Então, o Espírito te gerou nas águas e te trouxe de volta, te trouxe para fora. Amém? E lá João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Olha que filho lindo aí. Está nadando. A saber, aos que querem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse segundo nascimento, esse nascimento espiritual, nasceu de águas vivas, pela obra do Espírito Santo, e não pela capacidade humana, não pela condição do relacionamento entre mãe e pai, mas sim gerado por Deus nas águas. Amém ou não? Até aqui tudo bem? E lá em 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Parou. O que é ser nova criatura? Alô, tem alguém aqui? O que é ser nova criatura? Ah, bispo, é ser completamente diferente do que eu sou. Porque eu nasci de novo, mas eu continuo sendo o que eu era. Eu continuo sendo aquilo que eu sempre fui. Me converti, estou no Senhor, aleluia, nasci de novo, sou nova criatura. Mudei para pior. O que aconteceu de novo na tua vida? Que evolução aconteceu? Porque algo sobrenatural aconteceu. Houve uma geração espiritual. E Deus fala: você é uma nova criatura, criado da água viva, cheio do Espírito Santo. Agora, uau, vai pegar fogo. Agora, uau, vai acontecer uma revolução. Não. Essa água, ela está disponível para cada um de nós. Nós precisamos não somente nascer da água, mas beber dessa água. Lá em João 4,10, o Senhor ofereceu para a samaritana: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Você tem colocado isso na tua oração? Você tem colocado isso na tua oração diária? Senhor, dá-me de beber de ti, dá-me de beber da tua água viva. E ele terminou falando para aquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher estava numa fonte ao meio-dia, escondida, porque a vida dela era uma desgraça. Ela já tinha 4 maridos, agora o sexto, ela tinha 5 maridos, o sexto era um cacho de uva. Estava perdida. E ela encontrou o 7º marido. Encontrou Jesus. E Jesus ofereceu para ela o que? Água viva. Preste atenção, queridos. Aquela mulher entendeu o recado. E ela foi transformada pela água viva. A tal ponto dela converter uma cidade inteira. Através da água que fluía da boca dela. Parem. Antes de começar essa história da mulher samaritana, Jesus chegou em Samaria, porque tinha que passar em Samaria. E aí os discípulos, preocupados com Jesus, falaram: nós vamos em Samaria, no centro, comprar alguma coisa para comer. Então quem estava em Samaria? Os discípulos de Jesus. O que eles trouxeram de Samaria? Comida. Quem estava fugindo de Samaria? A mulher samaritana, a mulher adulta, a mulher que fazia besteira. O que essa mulher fez quando reconheceu a água viva? Ela converteu a cidade inteira. Isto é beber de água viva. Isto é começar a entender o poder da transformação do Evangelho.
é aquele que faz diferença, promove uma revolução. Porque os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos conheciam Jesus, mas ainda não tinham a fluidez da água viva. O que nós estamos fazendo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Que evolução nós estamos causando? O que essa água viva está produzindo? Porque a água viva é Jesus. Já sabemos. Quem tem Jesus no seu coração aqui? Não retém esse Jesus. Não retém essa água. Essa água é poderosa. Essa água é revolucionária. Porque ela fez uma mulher que não tinha valor, uma mulher desprezada, uma mulher que se escondia, fez todo mundo ouvi-la, fez com que as pessoas aceitassem o testemunho dela e viessem para Jesus. Ela moveu uma cidade inteira através da pregação do Evangelho. Essa é a revolução que Deus deseja para a igreja. Porque o Senhor disse: aquele que beber desta água, dele fluirá um rio de águas vivas. Amém? Então, vamos falar um pouquinho mais de água. Porque o Senhor quer te levar a níveis superiores. E Ele quer te dar a realidade do que é um batismo. Um batismo em água viva. Um batismo revolucionário. Porque lá em Marcos 16:15, o Senhor dá uma ordem. Vão, evangelizem. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, está perdido. Mas quem crer e for batizado, que referência é essa do batismo? É exatamente o sentimento, o sentido de mergulhar nas águas. Porque batizar é mergulhar, é ir fundo, é ir além da superfície. Então esse mergulho é um ato profético, é uma revolução, é uma entrega, é uma condição meio, diferenciada, em que a pessoa precisa se entregar e tomar a decisão de se aprofundar naquilo que ela faz. Então em Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 4, aqui diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos também o quê? Batizados na sua morte. Bispo, mas não era água viva? E agora? Eu não entendi. Vamos entender, queridos. O ato do batismo representa duas atitudes: morte para o homem natural, ressurreição para o homem espiritual, para o ser espiritual. E essa morte e ressurreição, ela exige um sepultamento. E esse sepultamento é o batismo. Então, a pessoa tem que entender que ao entrar na água do batismo, ela está agora mergulhando na água viva. Está saindo da condição natural, está saindo daquilo que é o mundo natural. Ela mergulhou nas águas que saem do trono, mergulhou em Cristo Jesus, mergulhou numa nova condição. E aquela água vai restaurá-la, aquela água vai mudá-la, e quando ela sair, sou uma nova criatura. Sou alguém que tem uma nova condição de vida, consciência. Por quê? O batismo, ele ainda vai mais longe, porque o Senhor quer nos mostrar o valor do batismo no Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Muitos cristãos vivem à margem da plenitude que Deus deseja. Nós conhecemos a palavra, nós frequentamos cultos, oramos, mas ainda não mergulhamos no Espírito Santo. Não nos entregamos totalmente para o Espírito Santo. Porque o que é mergulhar no Espírito Santo? É perder o teu controle natural. Perder aquilo que são as tuas convicções, os teus paradigmas,
manias e se entregar totalmente ao Espírito Santo. Esse batismo nas águas do Espírito precisa ser realizado para que Ele assuma o controle. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Leia comigo o finalzinho. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Há um diferencial entre o ser espiritual, o homem espiritual e o ser natural. Porque o ser natural é um ser normal. É um ser sujeito às condições naturais. Se chover, eu não vou para a igreja. Se tiver sol, eu vou para a praia. Se tiver normal, eu vou ficar em casa. Então é uma pessoa que depende do tempo, depende da condição, depende do estado, ele é dependente do mundo natural. Mas o ser espiritual, ele é dependente do Espírito Santo. Porque se o Espírito falar para você, Paulo, vai para Jerusalém, mesmo sabendo que você vai morrer, você vai. Se o Espírito falar, olha, você vai agora para Roma, mesmo sabendo que vão te decapitar, você vai. Quando o Espírito está no comando, verdadeiramente, eu passo a viver o ambiente espiritual. E esse é o grande problema que nós temos hoje em dia. Depender do Espírito Santo nos conduz a lugares mais profundos e a experiências reais. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito de Deus é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então ser cheio do Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo, é viver a manifestação do Espírito Santo, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, com o dom da fé, dom da profecia, com sinais e maravilhas, com curas. Quer dizer, o sobrenatural começa a se manifestar na tua vida. Fala, do meu interior, da minha vida, vão começar a jorrar rios de águas vivas. Isso quer dizer, é a manifestação do Espírito Santo, é você estar mergulhado, o Espírito está se manifestando na tua vida, na tua casa, na tua família, tudo que você faz, é pela obra do Espírito Santo, porque é isso que Ele deseja. E, quando você mergulha no Espírito, o que acontece em primeiro lugar? É uma limpeza espiritual. O Espírito Santo é um cleaner, o Espírito Santo é uma esponja, um detergente, que vai produzir na tua vida uma transformação, uma limpeza, uma restauração, para que Ele possa ter plenitude, liberdade e autoridade sobre a tua vida. Se você não quebrar as resistências, se você não mudar a tua convicção, você vai fazer como alguns que aqui estão, vão dormir no meio da vigília. Então é preciso mergulhar no Espírito Santo, porque Ele promove o quê? Limpeza espiritual. A presença do Espírito Santo de Deus em nós trará águas curadoras que restaurarão a nossa alma, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas. Fala, eu sou um canal. E esse canal, para que o Espírito Santo de Deus flua através dele, precisa ser desentupido. Então o Espírito quer te usar, o Espírito de Deus quer se manifestar, mas você não deixa. Você não concorda, você não aceita. Olha, terça-feira tem que ir na igreja. Ah não, amanhã eu vou trabalhar. Olha, quinta-feira tem que fazer um trabalho do golfe. Ah, não dá, estou cansado. Quer dizer, muitas vezes nós somos entupidos de carnalidade, entupidos de pensamentos malignos. E o Espírito não consegue fluir, não consegue realizar, e não flui rios de águas vivas do nosso interior. Fala, Senhor, me perdoa, me permita, Senhor, quebrar esse vaso, transformar a minha mente, para que eu possa desimpedir o caminho que o Senhor quer realizar, que o Senhor quer andar na minha vida. Em nome de Jesus, não deixe que o inimigo impeça isso. Ezequiel 37:25. Então
aspergirei água pura sobre vós, e ficareis de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o quê? Um espírito com letra minúscula, novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora, olha o espírito com letra maiúscula. Então Deus vai tratar o nosso espírito com letra minúscula, e vai nos dar um espírito com letra. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os observeis. Então o Senhor, Ele precisa transformar, quebrar a tua vida, remodelar a tua casa, a casa dele, e assim as coisas vão acontecer de forma plena. Por quê? As águas vivas têm um sentido de purificação, limpeza interior e regeneração pelo Espírito Santo. E lá em Gálatas 5,16, mostra a obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que aqui diz: porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne briga com o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus bate na carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então a verdadeira luta espiritual, queridos, não é contra os demônios, que eles já estão vencidos, mas é contra o bifão que você tem todo dia. Ah, não gosto, não concordo, não vou com aquele bispo, não vou com a careca daquele outro, não vou com a gordura daquele outro. Então nós somos críticos. Viramos agora críticos da fé. Viramos pessoas agora que são religiosas. Não. Sabe, bispo Marcelo, aquele louvor não estava no meu gosto. Só ela não tocou legal para os meus ouvidos. Sabe? O louvor não estava no meu tom, no meu estilo, meu style. Porque eu sou exigente. Eu vou na igreja quando tem som bom. Vou na igreja quando o pregador prega e pula e faz e dá show. E aí eu se sinto bem. Vou na igreja para receber o meu milagre. Porque meu Deus tem que me servir. E as pessoas querem isso. Satisfação pessoal. É o som que ela gosta, é o ritmo que ela gosta, é a palavra que ela gosta, porque se não for, eu vou dormir na vigília. Porque eu não gostei. Porque se não for, eu não volto mais na igreja, porque eu não gostei. Quer dizer, a pessoa ela não está ligada com Deus, ela não vem cultuar a Deus, ela não tem relação com Deus, ela tem relação com ela mesma. É a relação dela com ela. E tem que satisfazer. Então, o Espírito Santo vai brigar com você. Porque mesmo você estando na igreja, mesmo fazendo a obra, mesmo sendo um diácono, mesmo sendo um presbítero, você continua ainda sendo um bifão. Cheio de querer, cheio de regras, e isso impede a obra do Espírito Santo. Ô José, você vai reinar, vai. Você vai governar, você vai liderar, vai. Está preso. É escravo. Está no buraco. Não, você está no caminho. José sabia que ele estava no caminho. Então, o teu sofrimento, a tua loucura, que você passa, que você chora, vem bispo, ora por eu. Ora por eu, bispo. Sabe assim, você vem com cara de coitado, cara de dó. Aquilo, querido, não é problema. Aquilo não é dificuldade. Aquilo é desafio. Para quebrar essa casca que você tem. Para quebrar essas dificuldades que você tem. E aprender a falar: Senhor, obrigado. Porque o Senhor está me quebrantando. Está tirando essa geleia. Está tirando essa moleza. Está tirando essa coisa imprestável da minha vida. Chega! Você não nasceu para sofrer. Você renasceu para viver experiências sobrenaturais. Não deixe a tua carne privar você da grande explosão que o Espírito de Deus quer realizar na tua vida. Então, problema com teu marido? Não tem.
Problema com a tua esposa, depende. Não tem. Problema com sogra, vamos mudar de assunto, vai. Aí já é muito. Então, queridos, tudo é experiência para você aprender a ter paciência. Quem quer ter fé aqui? Quem quer ter muita fé aqui? Levante a mão. Não, peraí, queridos, vou falar direito. Quem quer ter muita fé aqui? Levante a mão. Bem feito. Você sabe o que você pediu? Você tem ideia do que você pediu agora? Dificuldades, impossibilidades. Porque para ter fé é viver o impossível. Fé é ir além da sua capacidade. Fé é superar o seu limite. Você percebeu a obra do Espírito Santo? Porque quando tem dificuldade, quando tem luta, você chora. Não, é para aprender a orar. E aprender a confiar, porque o milagre vai acontecer. Mas a partir do momento que você reclama, murmura, vira melequência, acabou. Em nome de Jesus, o Espírito luta contra essa carne. O Espírito luta contra as tuas estruturas formais e que não servem mais para nada. Porque você já foi batizada no Espírito. Você já foi colocado numa água viva, já nasceu de novo. E agora? Algo tem que acontecer. Eu quero que você fale isso para você mesmo. Algo tem que acontecer. Deus fez uma grande obra na tua vida. Você nasceu da água e do Espírito. Você é uma nova criatura. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. E aí? E aí? Então deixe o Espírito vencer. Deixe o Espírito vencer. Por quê? Como opera a água viva? A água viva opera através da palavra de Deus. A água viva é a palavra de Deus. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra cura, a palavra quebranta, a palavra nos molda ou nos remolda. Então é preciso nos esvaziarmos de nós mesmos para ser cheio do Espírito Santo pela palavra. Porque lá em João 17:17 diz: santificai-os na sua verdade, a tua palavra é a verdade, e sem santidade ninguém verá o Senhor. E ainda João 8:32, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é verdade? Verdade é a palavra, verdade é Cristo, e o Senhor quer transformar a tua vida, e essa água limpa, essa água viva, vai o que? Limpar a sujeira causada por demônios na tua mente. Eu tenho acompanhado algumas pessoas em aconselhamento, e a maioria das pessoas, queridos, elas têm traumas mentais, por sugestões demoníacas. O demônio sugestiona a pessoa: olha, se separe do seu marido, se separe da sua marida, e a pessoa aceita. Olha, você não presta, não presto. Você não vale nada, não vale nada. E a pessoa abandona o que Deus fez. Você é filho de Deus, você é vencedor invicto, você é capaz, realizador. Não sou. O demônio falou que eu não presto. O demônio falou que eu estou cansado. O demônio falou, e a pessoa está cheia de ouvir e aceitar vozes, demônios. Por quê? Porque estar cheio do Espírito Santo é ter discernimento de espíritos. Estar cheio do Espírito Santo é ter palavra de conhecimento, de sabedoria, é discernir o mundo espiritual, é entender a ação de demônios contra a tua vida, porque você tem um adversário. Então não deixe, como cristão, como servo de Deus, que o inimigo continue te iludindo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará dessa praga maligna, dessa meleca maligna que tem paralisado muitos grandes servos de Deus. Muitos grandes servos de Deus têm vivido uma vida: bispo, sabe por que eu não vou na igreja? Porque amanhã eu tenho que trabalhar, bispo. Engraçado, eu estou ministrando, daqui a pouco eu estou trabalhando.
Minha empresa abre 9 horas, eu vou estar lá. E vou trabalhar até a hora que Deus quiser. Aqui eu sou jovem, né, também. Esse é o diferencial. Eu e o Bispo Marcelo somos 2 garotões. Então a pessoa, ela está cansada. Ela está esgotada. Quem te convenceu disso? Quem te convenceu que você não pode? Quem te convenceu que você não dá? Quem te convenceu que você não consegue? Cuidado com as sugestões malignas. E isso é obra do Espírito Santo para tratar, te mostrar, através da vigília como essa, o quanto você precisa ser curado, liberto do mal que ainda Satanás está provocando. Amém? Amém. Fala, bispo, Deus está falando comigo. Então, queridos, nós precisamos ter uma mente renovada. Filipenses 4:8. Declara comigo, fala. Eu vou ter a minha forma de pensar totalmente transformada. Porque o Senhor diz para você, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que você vai pensar. Você tem usado esse versículo? Você tem refletido sobre aquilo que tem populado a sua cabeça? Você tem refletido aquilo que está te influenciando? Não! Então, coloque um filtro na tua mente. E esse é o filtro espiritual. Desconfie dos teus pensamentos. Coloque a mão na tua cabeça. Se der choque, fala, Senhor, eu vou colocar na minha cabeça, no meu cérebro, uma teclinha, uma tomada, chamada desconfiômetro. E qualquer situação, eu vou ligá-la. Coloque um desconfiômetro nessa cachola. Desconfie de tudo, principalmente daqueles que estão perto de você. Você não entendeu? Porque os que estão perto de você dão os piores conselhos. O quê? Você vai na vigília à noite? Se eu fosse você, não ia. Quem falou isso para você? É o teu parceiro, é teu irmão, é o teu amigo. Olha, faz que nem eu. Vou dar um nó no meu líder e não vou. Então, coloca o desconfiômetro. Chega de aceitar conselhos mortais, malignos. Nós vamos aprender a pensar correto. E isso é obra do Espírito Santo. E isso é água viva. Purifica a tua forma de pensar. Reavalie a tua forma de pensar. Porque, queridos, para controlar aquilo que pensamos, nós não conseguimos. Vem um monte de besteira na tua cabeça. Agora, trazer para o coração, você consegue. Você pode filtrar o que vem para o teu coração. Porque a boca fala. Amém? E lá em Efésios 5:25 diz: maridos e mulheres, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus é um detergente, a palavra de Deus é um sapólio, a palavra de Deus é um sabão que vai entrar e mudar, e limpar, e tirar as cracas, tirar todo tipo de contaminação que há na tua vida. Mas desde que você use o detergente, desde que você leia a Bíblia, desde que você se aprofunde em estudo bíblico correto. Porque aquela Bíblia empoeirada, que agora você é moderno, que agora, bispo, né? Tudo no smartphone. E eu abro a Bíblia, bispo, na hora da igreja, de vez em quando, porque como já projeta, eu nem uso mais. Para que Bíblia? Para que Bíblia? Então,
já está encostada aqui no celular, fica lá, a de casa já não uso mais, e acabou. Você morreu. Sem Bíblia, você morreu na fé. Sem Bíblia, você não consegue progredir, não consegue andar, não consegue espiritualmente viver. Porque a Bíblia é água viva. A palavra de Deus é água viva. E sem ela, a morte vem. Você está entendendo porque tem muitos cristãos fracos? Está entendendo porque tem muitas pessoas abatidas, desanimadas, sem poder de expressão, de fé? Porque ela não está se alimentando, não está se descendentando da água viva. Porque como ela depende já do pronto, como ela depende já do prático, deixa para lá. Não tem a leitura diária, não tem a meditação diária, não tem o alimento diário. E com isso, fraqueza, fraqueza, fraqueza e morte. 3 dias sem água, morre. 3 dias sem Bíblia, morre. Amém ou não? Falei, eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a ler a palavra de Deus, que é a água viva do Espírito, para me descedentar. Por isso, queridos, o Senhor te diz um segredo. Aprenda a mergulhar no Espírito que nos traz uma nova realidade de quem nós somos. O Espírito Santo nos faz entender que Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. João 1, o que ele diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, queridos, entenda, quem é Jesus? Jesus é a Bíblia. A Bíblia andou no nosso meio. A Bíblia esteve no nosso meio. Então, Jesus não precisava ler a Bíblia para saber como se comportar. Jesus é a Bíblia para mostrar como nós devemos nos comportar. Então, a Bíblia, queridos, ele é o teu manual de vida. Ele é o teu alimento. Ele é a tua água. E sem essa água, você está morto. Então, olha o desenho que eu coloquei ali, queridos. A Bíblia tem que te abraçar, você tem que sentir o quê? Abraçado por Jesus. Você tem que ser abraçado por Jesus. Então você tem que ler a Bíblia para conhecer Jesus. Não ler a Bíblia para fazer um estudo, não ler a Bíblia para fazer uma pregação, não ler a Bíblia para de repente tirar uma dúvida. Não! Você tem que conhecer Jesus, porque a Bíblia é Jesus. Ele é a água viva, Ele é o sangue, Ele é tudo. Então, você precisa conhecer quem é o teu Jesus, quem é o teu Senhor. Jesus não obedeceu a Bíblia para ser filho de Deus. Jesus é a Bíblia ambulante, andando por aí, amém? Mostrando que Ele é filho. Então o Senhor diz: tende em vós o mesmo sentimento de pensar de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus te leva a viver uma nova realidade. Sua consciência é aperfeiçoada a cada dia pelas novas experiências que você vai ter com o Espírito Santo. Deus vai começar a te dar palavras de sabedoria e de conhecimento. Você vai começar a ter revelações e direções espirituais. E a tua vida vai ter um novo caminho, uma nova forma de ser. Porque agora quem dirige a tua vida se chama Espírito de Deus vivo. E muitas vezes essas direções são totalmente contrárias à vida normal que você viveria nesse mundo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 20, né? Gálatas 2:20 diz: logo, fale isso bem alto, esse eu é o teu carnal, esse eu é o teu natural, esse eu é a tua condição, né, humana. Logo você já não tem mais poder, mas quem vive em você é o Espírito Santo que comanda a tua vida. Por quê? Mergulhar, queridos, é viver além do natural, é ir além, entrando numa dimensão em que o céu invada a terra por meio de nós.
Lá em Romanos 12:2 o Senhor diz: e não vivam mais conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bispo, mas eu vivo problemas, vivo dificuldades, vivo lutas. Espera aí, tem uma vontade boa, perfeita e agradável que está disponível para você. Só que para isso você tem que se entregar, para isso você tem que confiar. O que é fé, queridos? Quem pode me traduzir o que é fé? Fé, bispo, segundo o meu dicionário, fé é uma coisa que eu não sei praticar. Segundo o meu dicionário, fé é uma coisa que eu deixo para lá. Fé se chama confiança. 3 amém, tá bom. Fé é confiar. Sabe, queridos, a confiança, imagina uma criancinha que está numa piscina funda, tem um pai que está aqui embaixo, e aquela criancinha de 2 anos está pronta para pular. E o pai fala: pode pular que eu te seguro. Aquilo é fé. Aquela criança confia. Está entendendo o que é fé? Fé é você poder pular de paraquedas. Você crê que aquela sacola vai abrir. É para pensar, né? Está entendendo o que é fé, queridos? Então muitas vezes nós não fazemos, nós não ousamos, porque nós não confiamos em Deus. Vai que não vai dar certo, vai que não dê certo. Então é melhor não fazer, é melhor não ir, é melhor deixar para lá. Então, queridos, não vivam segundo os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. E a mente é renovada com fé. Amém? Para que assim você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E à medida que buscamos, estudamos e nos aprofundamos, somos transformados. Então o Espírito Santo, além de te limpar, ele tem outra obra: transformar, aperfeiçoar a tua vida. Olha, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, queridos, Deus quer trabalhar a tua vida, para que a cada dia, a cada vigília, a cada ceia, a cada reunião, a cada culto, você possa crescer, melhorar, ter uma nova dinâmica, ter uma nova consciência e ser mais espiritual dia após dia. E os milagres se manifestar poderosamente na tua vida. Não aceite, queridos, uma vida comum. Não aceite o regresso. Não aceite o decréscimo. Não aceite voltar para trás. Não aceite. Um dia não pode ser pior que o outro. Um dia não pode ser, sabe, onde você estava animado, hoje eu não estou, amanhã eu estou pior ainda. Está amarrado em nome de Jesus. Fala: eu vou ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória. Eu vou avançar, porque eu estou caminhando para o prêmio da minha herança. Eu vou alcançar a plenitude de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ande, avance, creia, Deus é contigo. E há um investimento muito grande para isso, queridos. Há um investimento muito grande, porque esse processo de glória em glória é de passo em passo. É um processo. O Espírito Santo de Deus tem muita paciência com você. É um processo contínuo, através da obra santificadora do Espírito, para que consigamos nos tornar a imagem de Jesus. Amém? Leia comigo Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado, quem é ressuscitado juntamente com Cristo aqui? Buscar as coisas de onde? De onde? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não das daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele na glória. Então, queridos, há um objetivo do Espírito Santo: busca as coisas do alto, e as coisas do alto é a Bíblia. Aleluia, querida, obrigado. Só tira essa tampinha.
Tira essa tampinha para mim. Então, comece a entender que é preciso uma dedicação, é preciso um esforço, é preciso interesse, é preciso buscar aquilo que Deus tem para você do alto. E o que Deus tem do alto para você? João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, leia de novo, não, vamos falar de novo. Fala. Quem crer em Cristo, e como isso acontece? Leia Efésios 5,18, parte B. Mas deixemos encher do Espírito Santo. Como é de encher do Espírito Santo? Você está entendendo, queridos? O que é ser cheio do Espírito Santo? É fluir palavras, é fluir salmos, é fluir a unção, é fluir o poder do Senhor. Então, quando eu vou conversar com meu irmão, eu estou falando a palavra, estou falando, cantando em salmos, cantando, como diz, né? Vocês conversando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor, né? De todo o coração e dando graças a Deus. Então, uma nova linguagem. Você precisa ter uma nova linguagem. E que linguagem é essa? É uma linguagem aprendida na palavra de Deus. É a linguagem da palavra de Deus. Então vocês podem perceber, queridos, estou pregando já há 1 hora. Palavra, 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 palavra. A palavra fala, a palavra ensina, a palavra corrige, a palavra, ela nos leva a Cristo. Então você precisa ter essa nova linguagem do Filho de Deus, porque a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. Se encha de Cristo, se encha da palavra. Quando você abrir a boca, vai sair Cristo. Então, queridos, olha o que eu coloquei aqui. Nós precisamos estar tão cheios dessa água viva, tão cheios da palavra de Deus, que quando nos apertarem, sai Bíblia da nossa boca. Amém? Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. O mal, tira o mal. Porque a boca fala. Então, queridos, quando a pessoa reclama, quando a pessoa murmura, quando a pessoa dá desculpa para não fazer, para não ir, para não estar, o que ela está cheia? Cheia de coisas malignas. Então, queridos, já estamos terminando. O Senhor faz o convite a você, para você mergulhar. Hoje, saia desse culto com vontade de mergulhar na palavra, mergulhar no Espírito Santo, investir mais na tua vida em estudo bíblico e aprender mais a palavra de Deus. Ezequiel 47, de 3-5. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos, depois mais 1000 côvados, ou 500 metros, água que dava pelo joelho, depois pelos lombos, mas na plenitude é mergulhar. Que estágio você está do teu andar com Deus? Será que é esse estágio? Ah, bispo, aí ali, tirou minha foto, bispo. As criancinhas brincando na água. E muitas vezes nós estamos brincando de Bíblia, brincando de ir para a igreja. Vamos lá, não vou. Vamos fazer? Não, não vou. A vida superficial. Não, tem curso da UniRC, não vou fazer. Tem agora imersão, não vou fazer. Não vou. É uma vida superficial. Ainda se está pelo joelho, não. Deus quer que você mergulhe. E o estado de mergulhar, queridos, é aquele que pesquisa, aquele que se aprofunda, aquele que vai mais longe, aquele que não aceita coisas banais. Não cai na opinião dos outros. Ele vai buscar a direção de Deus. Deus quer falar com você, queridos. Então, a palavra de Deus diz, João 14:9, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com você, Felipe, e você ainda não me conhece. Hello. Deus está falando com você. Há tanto tempo você está na igreja, e você ainda não me conhece. João 4:22, vocês adoram o que não conhecem.
Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se não tiver no espírito, queridos, não tem como adorar a Deus. A obra do Espírito Santo é gerar pessoas que vão mais fundo, sejam dedicadas, ousadas, determinadas, investidoras na busca do conhecimento da verdade. Então, queridos, não dá. Chega uma hora que o raso já não serve mais. Mergulhe nas águas profundas do Espírito. Busque nível superior. Busque níveis mais profundos do conhecimento da palavra de Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Deus nos convida a mergulhar completamente nele, vivendo uma vida cheia da sua presença, do poder e da direção. Vamos ficar em pé, queridos. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, preste atenção, queridos, olha o nível que Deus quer trazer para você. 1 Coríntios 2:9, vamos ler juntos? Não, coloque na primeira pessoa. Fala: os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não ouviu, nem meu coração sentiu o que Deus tem preparado para mim. Porque esses sentidos que você mostrou agora são todos naturais. Porque não são os olhos naturais, são os olhos da fé. Não são os ouvidos naturais, é a percepção espiritual. Não é o coração, não! É a capacidade de você ter uma relação íntima com o Espírito Santo. Deus quer revelar coisas grandes para você. Há um nível maior de capacidade, de realização, de superação. Porque Deus nos convida para mergulhar, e lá em 1 Coríntios 2:12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vamos refletir um pouquinho, queridos. Pare para pensar. Isaías 55:11 diz: ah, todos vós que tendes sede, venham às águas. Mas não é para andar, não é para sentir no joelho, venham para mergulhar. Saia hoje dessa vigília com o desejo de ler a Bíblia. Ler a Bíblia em casa, sozinho. Horas e horas lendo a Bíblia. Porque se isso não acontecer, queridos, você vai secar. Porque entrar em águas profundas do Espírito Santo é morrer para o teu passado, do teu jeito de ser, dos teus valores carnais, e nascer de novo da água que é a palavra de Deus e do Espírito Santo. Porque lá em 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Mergulhar nas águas vivas é viver em novidade de vida. O que é isso, bispo? Quero falar um pouquinho sobre o menino lobo. Tem uma história que é real, queridos. Já estou terminando. Uma história real. De uma família que viajou e tinha uma criança muito pequena, meses. E o avião daquela família caiu no meio da floresta. Os pais morreram. E aquele bebezinho foi encontrado por uma alcateia de lobos. E aqueles lobos, em vez de comer aquela criança, devorá-la, começaram a tratar como se fosse um lobinho, um bebezinho. E aquela criança cresceu, desde a sua tenridade, numa alcateia. Com 10 anos de idade, ela era um lobo. Uivava, andava de quatro, com as mãos também, com 4 patas.
fazia tudo o que um lobo fazia, porque a vida dela era ser um lobo. Mas os parentes daquela família nunca se cansaram de procurar, até que, por coincidência, descobriram aquela criança, aquele jovem já. E aí, de forma muito complicada, conseguiram pegar aquela criança, né? Tiveram que matar os lobos e levar aquela criança para a cidade. Imagina a reação, queridos, daquela criança lobo ao chegar na cidade. A realidade dela. Que mundo era aquele? Que gente era aquela? Porque andar de duas pernas, andar em pé, falar, comer, outras pessoas, era um mundo que ela nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dela. Só que era o mundo real dela. E ela sofreu muito para tentar se adaptar, para tentar se moldar ao mundo real. Olha esse versículo, queridos. E Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Peraí. Nós agora estamos no reino de Deus. Nós agora fomos tirados da selva, dos lobos. Estamos no reino. E como estamos vivendo no reino? Como nos lobos, nos comportando com os vícios, nos comportando com os nossos trejeitos, nos comportando da mesma forma, porque não nos adaptamos, não aceitamos. Como é que é muito louco, é muito pirado, é diferente, bispo. Lógico que é diferente, mas ali é o teu mundo real. Ali é o teu mundo real. Só que você ainda está vivendo no mundo real, como no mundo velho. Numa alcateia, na floresta. E Deus já mudou a tua história. Você já nasceu de novo. Você foi resgatado das trevas. E o que mudou? Talvez esteja uivando. Talvez esteja andando ainda de quatro patas. Os trejeitos não mudaram. Fomos resgatados das mãos do sistema, desse mundo que nos deforma, que nos ensina a viver o que não era um plano original de Deus. Somente numa imersão no Espírito Santo seremos lavados, regenerados pela água viva, para que possamos ser e nos comportar como verdadeiros filhos de Deus. Leia comigo o Salmo 1, versículo 2 e 3. Coloca na primeira pessoa. Antes o meu prazer, e nesta lei, nesse segredo, nesse novo modelo, eu vou meditar, vou aprender, vou me moldar, dia e noite. Dia e noite, você tem que exercitar, você tem que aprender, você tem que entender, tem que viver o novo. É preciso viver o novo. Porque você precisa entender, o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está aqui para saciar a tua sede. Jesus está aqui para te dar o melhor. E lá no Salmo 63:1 diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como em terra árida. Feche teus olhos, queridos, estamos terminando.
Nós vimos Ezequiel 47, que fala das águas. Mas Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos, sequíssimos. E quem era aquele vale? Aquele vale de ossos secos era o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E como é que está a igreja hoje? Como é que está você hoje? Não pode estar no vale de ossos secos. Você não pode estar, sabe, sem essa água, porque não dá. E aqui está a fonte, queridos. Aqui está o que você precisa, dia após dia, tomar desta água, tomar dessa água. Naturalmente, são 2 litros, né, pastora Rita? 2 litros por minuto. De Bíblia. Alguma coisa tem que acontecer, queridos. Quero que você reflita nessa palavra de hoje. Alguma coisa nova tem que acontecer na tua vida. Porque se é um vale de ossos secos, se é a pessoa que tem preguiça de ler a Bíblia, se é a pessoa que tem, sabe, que não quer se alimentar da verdade que é Cristo, você precisa falar: Senhor, eu quero te conhecer. Tenha esse interesse. Conhecer o teu Deus. Conhecer o teu Pai, que te resgatou das trevas, te resgatou da floresta, te resgatou do mundo errado. E agora você precisa se adaptar nesse mundo novo. É um outro mundo. Os valores são completamente novos. Como é que aquele menino lobo ia explicar o que é um prédio, o que é um carro, o que é uma luz? É por isso que Paulo falou: eu fui no terceiro céu e não entendi nada. Não dá para explicar o terceiro céu, porque é muito louco. Mas é o teu direito. É o teu direito que do Senhor procede. Você deve viver em novidade de vida, uma vida linda, maravilhosa, poderosa, que o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, para cada dia te levar a essa nova condição. Por isso, comece a orar agora, queridos. Comece a orar agora. Mas antes de orar, olha aqui esse versículo para a gente terminar. Jeremias 2,13. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva. Cavaram cisternas achadas que não retêm a água. O que é cisternas? São quando as pessoas criam a sua própria fórmula de ser, de aprender, de viver. Sabe, meu pocinho. Porque o Espírito Santo de Deus é uma água viva, é um vento. Ele não para, ele se move. Então você tem que andar na dimensão do Espírito Santo. E não limitado pela tua própria condição. Você não para o Espírito Santo. Ele vai com ele. Não, deixa eu criar meu jeitinho, minha religião, meu estilinho. Está amarrado. Flua. E deixe a água viva fluir. Você vai abrir a boca. E as pessoas serão curadas, libertas, abençoadas, porque a água viva vai fluir de você. Você é uma fonte. Se transforme numa fonte de água viva. Está tão cheio, tão pleno de água viva, que agora, querido, ninguém te segura. Agora o poder do Senhor vai se manifestar. Por isso, feche teus olhos, querido. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. É muito sério. É muito sério. E nós precisamos repense essa preguiça mental. Repense essa dificuldade, essa reclamação, essa murmuração, essa chateação, o Senhor fala: Ezequiel, profetiza a esse vale de ossos secos, e o Espírito virá.
Mas primeiro tem que remontar. Você tem que olhar para a Bíblia, queridos, com desejo. Você tem que olhar para a Bíblia e ver Jesus. Jesus está ali, quer falar com você, quer corrigir você, quer descendentar você, quer alimentar você, quer fortalecer você, quer te levar a uma nova dimensão e te acordar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Não seja mais esse vale de ossos secos, mas águas vivas fluirão do teu interior. Aleluia! O Espírito de Deus vai te encher, vai te convencer, vai te aperfeiçoar. E aí, queridos, você não vai depender mais de opiniões, você não vai depender mais de condições humanas. Nada vai ter mais valor para você, porque você conhece a fonte, você tem acesso à fonte, e essa fonte tem águas cristalinas, águas vivas, porque você nasceu de novo, é uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ninguém poderá te suportar todos os dias da tua vida. Por isso hoje, queridos, você que está como um vale de ossos secos, você que quer viver um diferencial na tua vida, você que a partir de hoje fala: Senhor, eu tenho sede, o Senhor te fala: vinde as águas, vinde as águas, vinde as águas. Se você quer viver isso na tua vida, quer conhecer mais a Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus te levar a Jesus, dê um passo de vitória, queridos. Eu quero orar por você hoje, e que você saia daqui completamente transformado, completamente quebrantado e desejoso de aprender coisas maiores, de aprender coisas melhores. Quem deseja isso aqui, levante a mão. Quem quer hoje fazer um pacto com Deus? Fala: Senhor, a partir de hoje eu tenho sede, fome de Ti, fome de Ti. Então quem deseja isso, sai do teu lugar agora, vem aqui na frente, mas saia com fé. Mas você vai sair porque você vai fazer algo diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Acabou. A partir de hoje, o novo tempo começa na tua vida. A água, ela é um instrumento de Deus, para Deus fluir, trazer o nascimento, fazer uma limpeza, te ajustar, te moldar, capacitar, para você enxergar o grande, para você enxergar no novo, para você chegar no perfeito, para você chegar. Coloca no último, por favor. Por isso, comece a orar agora. Fala: Senhor, eu tenho sede. E não é somente ter sede, mas é a partir de hoje, queridos, todos vocês que estão aqui na frente, cada um de vocês que estão aqui na frente, você vai tomar um copo de água viva, vai fazer um propósito de ler a Bíblia, estudar os capítulos, aprender a palavra, refletir, meditar, praticar o Salmo 1. O seu prazer estará na lei do Senhor, e nela se vai meditar dia e noite. Isso é se deleitar dia e noite. Aleluia! E você será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dará o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. É por isso que não estava dando certo, é por isso que as coisas não estavam acontecendo, você estava no lugar errado, fazendo coisa errada, sem entender que você estava no lugar certo. Aleluias, aleluias. No mover das tuas águas, quero me encher, mergulhar. Água pura, vem tua cura.
deseja essa água no seu interior. Deseja ser cheio dessa água. Deseja cada dia mais se alimentar, beber. Essa é a única água que vai saciar a sua sede. Não são as coisas materiais, mas as coisas materiais serão saciadas pelas espirituais. O que o Bispo Tavares trouxe hoje é muito, muito profundo. E que nós precisamos entender daquilo que vai se materializar no mundo real, já está preparado no mundo espiritual. Então, em nome de Jesus Cristo, você não é qualquer um. Você não é mais um nesse mundo. Você é diferenciado porque do teu interior vai fluir estas águas. Vai fluir sem parar. Em nome de Jesus Cristo, levanta a tua voz agora e clama e pede para o Senhor nesta noite de marcar que você viva uma experiência que você não viveu ainda. Em nome de Jesus Cristo, ore agora pela tua vida ministerial. Ore pelas tuas entregas. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Nós colocamos as nossas vidas, Pai, no teu altar. E debaixo, meu Deus, dessa palavra, daquilo, meu Deus, que alimenta o Senhor para as nossas vidas, para o dia de hoje, para vivermos, meu Deus, esse final de ano, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Olha para cada um que entrou por essas portas nesta noite. Olha para cada um que tem desejo, meu Deus, destas águas, que tem um desejo, Pai, de se aprofundar, de conhecer mais de Ti. Tira, meu Pai, todos os impedimentos, que sejam carnais ou espirituais. Tira, meu Deus, aquilo, Pai, que não vem do Teu altar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, limpa o nosso interior. Senhor, que não haja, Pai, nenhum impedimento para o Teu Santo Espírito fluir através das nossas vidas. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, assim como nos dias de Gideão, Pai. O Senhor já tinha aqueles 300 separados, e aqui, meu Deus, nós estamos como separados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem, Senhor, dos quatro cantos, enche essa casa da Tua glória, enche das Tuas águas, meu Pai, e por onde esta água passar, Pai, que haja vida, que haja prosperidade, que haja cura. Vem, Senhor, e transforma. Tira, Senhor, a timidez. Tira, meu Deus, o medo de tudo aquilo, Pai, que nos afasta, Senhor, do chamado, da Tua escolha, Pai. Levanta aqui, meu Deus, homens e mulheres, Pai, intercessores, adoradores, fortalecidos, Pai, pelo Senhor. Que nunca falte coisa pequena nem coisa grande. Que nunca falte, meu Deus, estas águas no nosso interior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Sela. Senhor, Tu conheces o coração de cada filho que aqui está. Sim, meu Deus. E toda sequidão, Em nome de Jesus. cesse hoje. Como o Senhor pediu, Pai, para Ezequiel profetizar, como sacerdote do Senhor, nós profetizamos hoje que haja restauração, que ossos junte com ossos, que haja, Senhor, a junção das carnes, que haja toda a estrutura remontada, Pai, e que o Espírito volte, Senhor, e o Teu Espírito encha esse vaso, Pai, e que a palavra de Deus, a água viva, Pai, possa fluir, trazendo consciência, trazendo renovo, trazendo, Pai, um novo tempo na vida dos Teus filhos, Pai, porque as coisas velhas já passaram. O tempo de floresta, o tempo de selva, o tempo de sequidão, o tempo de escuridão, o tempo de falta de conhecimento acabou. Mas a tua sede possa ser multiplicada, a tua fome da palavra possa ser aumentada,
e a cada dia você viva em novidade de vida e experiências sobrenaturais. Por isso, a partir de hoje, você vai declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E na hora que eu abrir a minha boca, rios de águas vivas fluirão. Eu declaro essa verdade na tua vida. Eu declaro essa verdade na tua vida. Poder, glória, unção, palavras sobrenaturais. O glória, o Senhor vai fluir na tua vida. A partir de hoje, o sobrenatural vai acontecer. Porque você não está mais nas trevas. Você não está mais nesse mundão, nesse sistema maligno. Você foi resgatado. Você foi resgatado. Você é um príncipe do Senhor. Você pertence, participa do reino de Deus. Já. Você já é um cidadão dos céus. Aprenda a se comportar. Aprenda como viver no reino dos céus. Aprenda como conviver com a Trindade. E o segredo é a água viva. O segredo é a revelação. O segredo é Cristo Jesus na tua vida. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje a tua consciência seja restaurada para sempre. E de forma muito particular, é você e Deus. É você e Jesus. É você e o Espírito Santo. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a obedecer o Espírito Santo. Aprenda a dar liberdade para o Espírito Santo. E deixa ele operar uma transformação, um aperfeiçoamento na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo. Declaro um novo tempo. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Porque a partir de hoje, águas vivas fluirão do teu interior. E assim seja, e assim seja, e assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Declare: eu sou uma nova criatura. Amém. Como sacerdote, queridos, debaixo dessa unção tão forte, eu te envio. Eu te envio para as águas. Eu te envio para um novo tempo. Eu te envio para uma novidade de vida. Vá com sede. Vá com sede. Vá determinado. Vá com objetividade. Vá com ousadia. Vá. Porque você vai colher muito além que você possa pedir ou pensar. Você vai experimentar coisas sobrenaturais dia após dia. Porque a graça do Senhor, o poder do Deus vivo, está sobre a tua vida. Como sacerdote, como instrumento do Deus vivo, eu te envio. Eu te envio para esta água. Eu te envio para esta água viva. Eu te envio para esta água viva. Vá em nome de Jesus. Que você seja abençoado. E eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém.